Graça e paz. Que bom, não é, estarmos aqui. Que bom que Deus preparou esse tempo para que eu e você possamos estar adorando a Ele, louvando a Ele, congregados, meditando também na Sua palavra para que possamos crescer, não é? Esse é sempre o nosso objetivo por aqui, que nós possamos crescer. Hoje pela manhã, quando o pastor Liceu estava já finalizando a palavra, ele disse que esse ano você e eu possamos mergulhar nesta palavra. E ele falou uma coisa muito interessante, falou que a responsabilidade é nossa, não é? É minha e sua, portanto, nossa, de pegarmos isso que nós temos ouvido neste lugar, ou isso que temos recebido deste livro. Esta palavra não é minha, esta palavra não é de nenhum dos pastores aqui deste lugar, mas ela é de Deus. Amém? Você crê nisso? Então, receba ela como palavra de Deus e apliquemo-nos nela para que possamos crescer. Quem não se alimenta desta palavra não crescerá. E eu espero que você esteja aí disposto a crescer. Estamos no início de mais um ano, você tem um ano todo pela frente, né? Nós temos para fazer deste ano um ano abençoado, um ano bom, um ano que nós possamos crescer em graça e em conhecimento, não é? É isso que praticamente todas as cartas, não é? Os apóstolos disseram isso. Pedro falou graça e paz da parte de Deus para que você cresça em graça e em conhecimento, não é? Então, não é da vontade de Deus que nós passemos a vida inteira sem crescer, senão sofreríamos de um nanismo espiritual. Você sabe o que é nanismo? Nanismo é uma deficiência. É, por algum motivo, alguém que não cresce. Se você e eu não crescermos fisicamente, é estranho, não é? Uma criança, ela precisa crescer. Nós, quando nascemos, os bebês têm lá alguns centímetros, cabe dentro de uma caixinha de sapato. Alguns anos depois, é difícil achar sapato para caber nos pés desses bebês. Por quê? Porque eles crescem, né? E é para crescer mesmo. Então é estranho se alguém não crescer. E por que, do ponto de vista espiritual, nós não temos a mesma preocupação, não é? Paulo, falando aos Coríntios, falou: vocês já deveriam estar mais crescidos. Uma igreja que tinha todos os dons, uma igreja que era muito abençoada em vários aspectos, mas o apóstolo Paulo falou para eles que eles eram ainda em alguns aspectos como criança. Talvez nós, nos dias de hoje, soframos deste mesmo problema, não é? Igrejas formadas por pessoas, né? Porque as igrejas não são formadas de parede. Isso são lugares de adoração, templos feitos, como a própria Bíblia diz, feitos pela mão dos homens. Mas quando nós falamos de igreja, da igreja de Deus, da igreja de Cristo, nós estamos falando de pessoas, como eu e como você, que formamos esta igreja. Se a igreja é formada por pessoas, para que a igreja cresça, as pessoas que formam a igreja têm que crescer. Tem que crescer. Não é? E você pode perguntar para qualquer pai, né? Nós não levamos mais o nosso filho num pediatra, porque ele não é mais uma criança, mas tem pais aqui que ainda levam seus filhos no pediatra, né? E quando você vai no pediatra, uma das coisas mais interessantes de ver é a curva de crescimento, não é isso? É você perceber que o seu filho está crescendo dentro da normalidade. E essa curva, ela mostra uma média. Então tem a curva média, aí tem o máximo e o mínimo.
E quando você vê que o seu menino, a sua menina está ali dentro do mínimo e do máximo, você fica aliviado, fala, está tudo bem. Pode não ser o maior de todos, mas está crescendo. Ou pode não ser, está crescendo demais, mas está dentro da média. Aí você fica tranquilo. Agora, quando qualquer coisa sai fora dessa curva, a gente já fica preocupado. Aí dá vitamina, dá comida mais forte, dá biotônico, né? Na nossa época era biotônico. Não sei agora quais são as vitaminas, mas deve ter alguma aí, alguma erva que as avós ainda se lembram, né? A minha avó nos dava erva de Santa Maria, olha só. Algumas pessoas conhecem como mastruz, não é isso? É um troço ruim demais, mas diz que é bom. Porque o que arde é o que cura, né? Coisa gostosa não faz bem. Pode ver, Coca-Cola não alimenta nada, né? Mas vitamina é ruim, não é tão bom igual o sabor da Coca-Cola. Mas enfim, vamos avançar. Então, o meu conselho para você e para mim é que nós estejamos atentos e abertos ao crescimento. Não se feche para crescer, não ache ou não se posicione sempre com o seu copo cheio, né? Porque quando nós já estamos cheios, fica difícil de entrar outras coisas. E às vezes nós nos posicionamos assim, eu estou sempre com o meu copo cheio, estou sempre, né? Daqui a pouco nós vamos lançar aí, eu digo daqui a pouco, no mês de janeiro, fevereiro, vamos lançar uma série de programas para crescermos durante o ano, como jovens, como crianças, como casais, como homens, como mulheres. E aí tem pessoas que, né, estávamos conversando outro dia, eu e o Oswaldo, e é engraçado que tem pessoas que têm dificuldade de aderir a essas oportunidades de crescimento. Sabe por quê? Porque já se acham que eu não preciso, eu já estou cheio. E aí toda vez que você e eu nos colocamos como estando cheio, já preparado, nós perdemos uma grande oportunidade de continuar aprendendo. E eu vou lhe dizer uma coisa, nós estamos aqui nessa terra, neste mundo, e temos a oportunidade de aprender sempre. O menor de nós precisa aprender e o maior de nós precisa também aprender. Se algum de nós se coloca num patamar falando assim, eu não tenho mais nada a aprender, eu, infelizmente, digo a essa pessoa, você está sendo tolo. Porque todos nós temos a oportunidade de aprender. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós vamos ler 3 textos aqui do Novo Testamento, entre Mateus e Marcos, mas eu queria começar com este versículo, para nós estabelecermos aqui a base daquilo que vamos falar. Mateus, capítulo 13. Jesus estava falando uma parábola e no versículo 9 ele diz assim, Mateus 13, 9. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vou repetir. Diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E eu pergunto para vocês que estão aqui nesta noite, algum de vocês não tem ouvido? Que só quem não tem ouvido estaria isento daquilo que nós vamos falar aqui hoje. Como eu vejo que todos nós temos ouvido, então significa que você é capaz de ouvir. Talvez alguns possam ouvir melhor do que outros, não é? E se você não está ouvindo tão bem, talvez você tenha aí um aparelhinho, enfim, mas o importante é você estar ouvindo.
Todo mundo me ouve bem? Amém. Então é para você que a Bíblia está falando. Se você tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu gostaria de tocar três pontos aqui para o nosso aprendizado nesta noite. Eu creio que todas as palavras aqui, elas acabam se misturando umas com as outras, não é? Então, um pastor vem e ministra pela manhã, o outro vem e ministra à noite, o outro ministra na quarta-feira, e isso é um processo acumulativo, e você tem a oportunidade de pegar um pouquinho de cada. É claro que nenhum de nós teria a capacidade de absorver 100% daquilo que é falado aqui durante o culto. Por isso você tem a oportunidade de, se você não entendeu alguma coisa, ouvir depois, ir nas nossas redes sociais, lá no YouTube ou no Facebook e olhar, ouvir novamente e vasculhar e aprender um pouco mais com aquilo que foi falado para que nós possamos crescer. Aí você fala assim, mas aquela palavra, aquela ministração, teve uma coisa ali que, puxa, eu não gostei muito daquilo, não concordei. Então, meu irmão, pegue tudo que você concordou e faça bom uso disso. Aquilo que você não concordou, você põe de lado. Você tem 2 ouvidos para fazer um bom filtro das coisas que você ouve. Retém o que é bom. Você ouve, a gente está nesse mundo, a gente vai ouvindo muita coisa, não é verdade? Você está no trem, você ouve coisas que você quer e coisas que você não quer. A maioria delas que você não quer. Nesses dias de festa, né, que nós passamos Natal e Ano Novo, outro dia nós estávamos ali na casa da minha sogra, no Natal, e é uma barulheira, o pessoal tocando música lá, e o cara não se contenta em só ele gostar da música, ele quer que eu goste também, e ele insiste, e ele coloca um troço com umas 15 caixas de som, e ele liga no último aquilo, e aí eu sou obrigado a ouvir aquilo também. De todas as coisas ditas ali, 100% delas não me agregam em nada, mas eu sou obrigado a ouvir. A não ser que você ponha um tampão no seu ouvido, e mesmo assim é difícil de não ouvir. Mas nós estamos suscetíveis a ouvir coisas que nós queremos ouvir e coisas que nós não queremos ouvir. Então, que você e eu possamos fazer bem as escolhas daquilo que nós ouvimos, reter aquilo que é bom e seguir em frente para crescermos. Então, Mateus capítulo 13, eu vou começar com esse ponto. Mateus capítulo 13 é a parábola do semeador. Vou ler aqui rapidamente alguns versículos e chegar ao ponto que eu gostaria de chegar neste primeiro conselho de hoje. Na verdade, o segundo, né? Já falei que nós temos que estar atentos a crescer, mas eu gostaria que você notasse de fato 3 conselhos aí. Mateus capítulo 13, versículo 1, diz assim, na minha Bíblia aqui tem o subtítulo ali, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda, ou terra funda. Versículo 6, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Diga raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e o outro a 30. E aí Jesus fala aquilo que nós já falamos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram, por que eles falam por parábolas? E ele respondendo disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E aí Jesus pula um pouquinho aqui, ele vai explicando algumas coisas a respeito daquele povo, a diferença deles e
dos discípulos, e no versículo 18 ele fala um pouquinho mais profundamente a mesma parábola, mas agora explicando ela aos discípulos. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. É a mesma coisa, mas agora ele dá o contexto para os seus discípulos. Aí ele diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, olha só que interessante, ele não diz não dando ouvidos ou não querendo saber, ele diz não entendendo. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esta ou este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E, chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Este dá fruto, um produz 100, outro 60 e outro 30. Portanto, Jesus está dizendo aqui que não trata-se apenas de ouvir, mas trata-se de ouvir, entender e ter uma ação sobre aquilo que foi ouvido. Você e eu podemos estar na igreja há muitos anos, podemos ouvir muitas palavras, você pode ouvir muitas coisas, mas se aquilo não faz sentido para você, não gera fruto. Vou dar um exemplo do dia a dia. Uma criança, e eu percebi isso na minha vida e pude perceber agora na vida do Heitor. Então, na minha vida, como eu percebi? Tem muita coisa que eu ouvi na escola, mas muita coisa. Irmãos, eu estudei desde o pré até o colegial. Eu vou lhe dizer, do pré ao colegial, se eu olhar para 100% de tudo que eu ouvi na escola, se você e eu fizermos uma prova a meu respeito, não estou falando de você, estou falando de mim, eu acredito que nem 20% do que eu ouvi, eu consegui absorver. Talvez por incompetência minha, talvez porque eu ia para a escola mais preocupado em brincar do que outra coisa, por uma série de razões. Mas eu não fui a pessoa mais, aquele aluno nota 10. Então, muitas coisas que eu ouvi ali não faziam sentido para mim. Para que eu tenho que saber história? Isso sou eu, tá bom? Lá na escola. Para mim, naquela época, para que eu tinha que saber história? Para que eu tinha que saber geografia? Que bobeira. Naquele momento era isso que eu pensava. Então, eu não me preocupava, porque aquilo não fazia sentido para mim. Não fazia eu não tinha o menor entendimento do que era fronteira, por exemplo. Agora, hoje, faz sentido. Hoje, quando eu ouço alguém falando de países que fazem fronteira com o Brasil, isso faz sentido. Então, eu só consigo aprender algo quando aquilo faz sentido para mim. Matemática. Alguém pode vir explicar para você lá o teorema de Pitágoras e você fala, o que esse cara está dizendo? Que o cateto mais o cateto pode achar a hipotenusa, e você fala, o que é hipotenusa, meu Deus do céu? E aí você não entende, porque aquilo não faz sentido para você. Mas a partir do momento que você é maduro para que aquilo você compreenda e faça sentido em algo prático, você aprende. Eu achei que eu tinha dificuldade de aprender. Mas aí agora, nós tivemos filho. E aí o filho entrou na escola e ele foi avançando, né? E aí a gente tem que ajudar o filho em algumas matérias. E aí eu percebi que eu tenho mais dificuldade de ensinar do que de aprender. Porque você começa a ver algumas coisas que agora para mim ficaram óbvias e não entra na cabeça da criança. Essas mesmas coisas que talvez
você fala, puxa, mas contas básicas, mas isso é fácil. Mas isso não é difícil, é só fazer a conta. 2 mais 2 é 4. 4 mais 4 é 8, isso não muda. Mas, na cabeça da criança que está aprendendo, aquilo tem que fazer sentido. Então, você tem que ficar rebolando para dar exemplo. Olha, pegue 2 laranjas, some com 2 laranjas. Quantas laranjas você tem agora? Aí a criança fica lá, olhando para as laranjas e não consegue dizer a conta daquilo. Por quê? O que eu estou querendo dizer com isso? Não tenho a pretensão de te ensinar matemática ou qualquer outro assunto. Mas eu estou dizendo o seguinte, nós só aprendemos aquilo que faz sentido para nós. Eu só consigo entender algo que faça sentido para mim. Eu posso vir aqui, ou qualquer ministro, pastor, e falar de temas profundos da palavra de Deus, mas se aquela experiência ainda não faz parte da sua vida, se você não passou por aquilo, ou se você ainda não está longe de passar uma situação, ou de compreender algo na prática a respeito daquilo, você não entende. Nós só vamos compreender essa questão das tribulações, essa questão do dia a dia, essa questão das dificuldades, essa questão da enfermidade e cura, quando nós passamos por isso. Falar de casamento com alguém é a mesma coisa de pregar sobre casamento na classe dos principiantes, não faz nenhum sentido. Não tem casado ali, só tem criança. Falar sobre criação de filhos para quem é jovem, que não tem filho ainda, não faz sentido. As coisas só entram no nosso entendimento quando nós temos uma compreensão prática daquilo. Jesus está dizendo aqui o seguinte, quando você ouve uma palavra e não entende, você não gera fruto a respeito dessa palavra. Então, o meu conselho para você nessa noite, porque você vem aqui neste lugar, ou vai à internet, acessar YouTube, e ouve ali muitas palavras, ou frequenta outras igrejas, ou visita outras igrejas, enfim, não importa, você lê livros. Você tem uma série de fontes de informação a respeito da palavra de Deus. Você e eu precisamos fazer ou usar meios de que essa palavra faça sentido para nós. Porque se não fizer sentido, você não entende. E é por isso que eu incentivo sempre as pessoas, né? Outro dia mesmo a gente estava conversando com alguém e ele falou assim, já foi dito que a Bíblia NVI, ela não é certa. Aí nós poderíamos dizer, mas qual Bíblia é a certa? O original, em hebraico. Outro dia eu fui na casa de um irmão e ele, mineiro, portanto brasileiro como nós, fala o português e ele tem mais de 50 modelos de Bíblia na sua casa. Eu achei maravilhoso aquilo. Falei, irmão, eu estou com dificuldade de achar tempo para ler uma minha. Você tem 50 aqui, que benção. Você é um exemplo. E ele lê. Ele estava com uma aberta lá, que ela tem na mesma Bíblia, em português, em hebraico, nos textos que são hebraicos, em aramaico, nos textos que são aramaicos, e ele está entendendo e aprendendo todos os idiomas ali, para compreender o mais próximo do original. Eu achei ótimo. É uma vocação. Não é a minha, mas é a dele. Achei maravilhoso aquilo. E ele realmente começou a me explicar alguns textos ali, fazer ligações entre as chaves de um e de outro. Achei ótimo. Que bom que tem pessoas que se dão têm tempo e podem se aprofundar dessa maneira. Tomara que todos nós pudéssemos e tivéssemos competência para isso. Mas cada um de nós tem uma competência, cada um de nós tem uma direção, cada um de nós tem um trabalho, um ministério. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Aquela Bíblia dele que é a certa? A nossa aqui, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, é isso? Não é? Ela está certa? Ou a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, é essa que está certa? Ou a Bíblia na linguagem de hoje, é essa que está certa? Ou a NVI, que é a nova versão internacional? Ou é a mensagem que está certa? Meu irmão, nós precisamos compreender
Eu gosto, às vezes eu vejo um texto e eu falo, não está claro para mim esse texto. Aí eu vou numa outra versão e aquilo que não estava claro para mim nesse texto, de repente clareia. Então, não tem uma certa ou uma errada. O que importa é que haja compreensão. Não importa a Bíblia que você lê, importa que você entenda. Então, o meu incentivo para você é que você procure entender a palavra de Deus. Às vezes, você tem um ministro aqui na frente que ele é mais leitor de textos. E aí você absorve de um jeito. Tem outro que é mais explicativo a respeito de um texto. E você absorve daquele ministro. E aí vem um outro que tem outras maneiras. Cada um de nós tem um jeito. Cada ministro tem um jeito. Você pode ouvir a mesma palavra de várias versões, de várias pessoas e várias aplicações e compreender de maneiras diferentes. E nós não podemos dizer aquele é certo ou aquele é errado. Simplesmente cada um tem uma maneira de falar ou de explicar. E o que importa no final do dia ou ao final das contas? O que importa é que eu e você possamos sair daqui com a compreensão daquilo que a palavra de Deus quer que você entenda. Aqui no texto está dizendo, aquele que tem pouca raiz, aquele que ouve e nem entende, o diabo toma. O próprio diabo, você chega em casa, você sai aqui fora no estacionamento, acontece uma situação ali, você já perdeu a palavra que foi falada aqui dentro. Por quê? Porque você nem entendeu direito. Agora, se você compreender, se aquilo fizer sentido para você, você vai sair daqui e vai pensar naquilo que foi falado. Você vai sair daqui e vai... Outro dia nós usamos o termo aqui, ruminar, né? Você vai sair daqui e vai fazer uma releitura daquela palavra. Você vai trazer ela durante a semana, falar, puxa vida, aquilo que fulano falou no domingo na igreja, olha, está fazendo sentido para mim aqui. Acabei de ter uma situação aqui em casa ou no trabalho que fez total sentido aquela palavra. E é assim que funciona. É assim que é. Cada um de nós entende de um jeito. Nós somos aqui, se estamos em 50 pessoas, nós temos 50 mentes diferentes, 50 compreensões diferentes. Se ao final aqui desse tempo que nós estamos juntos, nós tivéssemos a oportunidade e tempo de falar para cada um de nós, diga como você compreendeu. Nós vamos ouvir uma coisa diferente de cada um. Por quê? Porque cada um absorve de um jeito. Mas o importante é que você procure entender ao máximo aquilo que está sendo falado aqui. Por quê? Porque se você não entende, não gera fruto. E que fruto é esse? É crescimento, fruto do Espírito. Aquele mesmo que está sendo falado lá em Gálatas 5:22. Qual é o objetivo de estarmos na igreja? Nos parecermos com Jesus, não é isso? Todos os dias, todos os dias. Jesus teve domínio próprio? Teve. Então nós precisamos ter também. Jesus foi longânimo? Foi. Então nós precisamos ser também. Jesus amou? Amou. Então nós precisamos amar também. Jesus foi misericordioso? Foi. Então nós precisamos ser também. É isso. O sentido de estarmos aqui é esse. O reino de Deus trata-se de eu e você crescermos e sermos cada vez mais parecidos com Jesus, para que as pessoas que ainda não conhecem Jesus possam olhar para nós e falar, ali tem uma pessoa diferente, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Mas a gente só pode ser parecido com Jesus se a gente entende a mensagem dele, se a gente compreende o que está escrito aqui. Então, não se conforme em não entender o que é ministrado aqui. Não se conforme em ouvir algo e não compreender aquilo que está sendo ministrado. Não acho que é normal. Não é. Você e eu precisamos entender. Mas eu saio às vezes com muitas dúvidas. Pois, meu irmão, eu vou lhe incentivar. Nós temos um número de WhatsApp da igreja. Mande mensagens lá. Quantas forem precisas. Mande mensagem para mim, fale comigo, fale com o pastor Disseu, fale com todos os irmãos aqui que você possa falar, mas não fique com dúvida.
Tire dúvidas. Pergunte, não é? O ano passado o pastor Nilo fez aqui uma série de ministrações respondendo as perguntas dos irmãos. E às vezes nós ficamos com vergonha de perguntar, porque, mas a minha pergunta pode ser tola, pode ser boba. Não existe pergunta tola. Todas as perguntas são importantes, porque a sua dúvida pode ser a mesma dúvida de outra pessoa também. Então, como um primeiro conselho aqui para você começar esse ano, não saia daqui sem compreender. Você precisa ser uma terra boa. E o texto diz que uma terra boa é aquele que ouve, diga ouve. E compreende, diga compreende. Você tem que ouvir e compreender. E eu também. Para dar fruto, tem que ouvir e tem que compreender. Amém? Então vamos trabalhar para ouvirmos e compreendermos. Sempre, sempre ouvir e compreender. Agora vamos a Mateus capítulo 7. Algumas páginas para trás. Então a primeira coisa para ficar gravada aí no seu coração é o objetivo de ouvir e compreender, para você e eu podermos dar frutos. Mateus capítulo 7 e o versículo 24. De novo, a parábola do semeador começou, né? Todo aquele, pois, que escuta, e agora a mesma coisa. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, nós começamos falando sobre ouvir e compreender. E agora, ouvindo e compreendendo, Jesus está falando aqui sobre colocar em prática. Por quê? Porque uma palavra ouvida e compreendida, mas se ela não for colocada em prática, ela é apenas informação. Pode ser da melhor do mundo. Pode ser informação maravilhosa. Mas se você não põe em prática, não serve de nada. Uma boa informação, ela só faz sentido se alguém colocar em prática. Imagine alguém que descobriu como acender a luz, né? Como criar a lâmpada. Thomas Edison, não foi esse homem? Sim ou não? Os estudantes aí? Foi Thomas Edison, não foi? Muito bem. Este homem, Thomas Edison, ele descobriu a lâmpada. Aí alguém pode pensar assim, mas descobrir a lâmpada é fácil. Fácil nada. Fácil hoje, em 2024. Imagina quando esse homem descobriu. Isso foi um feito magnífico, maravilhoso. Mas você imagina, se esse cara descobrisse toda a teoria, fosse lá, colocasse em prática e visse, puxa vida, olha só, se eu fizer isso aqui, colocar os fios bonitinho, apertar o botão, acende a lâmpada. Que legal! E ao final de toda a brincadeira ali, do seu experimento, ele pegasse tudo aquilo, colocasse numa caixa, guardasse, colocasse debaixo da cama e fosse dormir. Até hoje, nós estávamos com lampiões, né? Lamparina, aquelas a gás assim, em casa. Por quê? Porque ele descobriu uma informação maravilhosa e não contou para ninguém. Vale de alguma coisa? Não. Então, conhecimento, ele é muito bom. O pastor Disseu hoje de manhã também falou sobre isso.
Conhecimento é ótimo. Se você tem conhecimento, maravilha. Mas ele só faz sentido se é colocado em prática. E Jesus falou, alguém que ouve e não coloca em prática é como alguém que constrói sobre areia. Por quê? Porque é só superficial. É só superficial. E você sabe que nós vivemos hoje no mundo superficial, não é? Você não sabe disso? As pessoas estão vivendo uma vida baseada no Instagram. O que é o Instagram? Você tem Instagram? Não? Puxa vida. Pastor Dirceu tem Instagram? Não tem Instagram? Puxa vida. Não tem para você colocar lá sua foto no Instagram. As pessoas hoje vivem disso. Tem gente enriquecendo nesta bolha uma vida superficial. Por quê? Porque as pessoas que vivem uma vida na prática não ficam olhando para o Instagram. Elas fazem o que tem que ser feito. Mas quem não vive uma vida na prática, ele gosta de pôr foto no Instagram. Para que todo mundo veja. Não pode fazer nada, não pode dar um espirro que vai lá e pum, espirrei, Instagram. É isso. As pessoas hoje estão gostando disso, cada vez mais buscando esse tipo de conteúdo, esse tipo de coisa. Vidas superficiais. Uma vida superficial, ela não tem nada a ver com a vida na prática. Porque a vida na prática é levantar e fazer o que tem que ser feito. É acordar pela manhã e fazer o que precisa ser feito. Essa é a vida de verdade. Jesus estava falando aqui a respeito da vida de verdade. Quem ouve essa palavra, então se você ouve, e eu também, compreende e coloca em prática, a Bíblia diz que você é semelhante a um homem que está construindo a sua casa sobre a rocha, com base, com alicerce. Os anos vão passando e o diabo não consegue roubar de você a palavra que está sendo semeada sobre a sua vida. Quando você passa por uma questão de enfermidade, você tem a palavra, declara e você vence aquela situação. Amém? Quando você tem uma questão qualquer que seja, você usa a palavra ao seu favor e declara a palavra, porque você não está apenas na superfície, você está com raízes. O maligno não pode lhe roubar a palavra. Na palavra do semeador, ele fala sobre pessoas que ouvem e se empolgam, e nós conhecemos muita gente assim. Não é? Essa igreja aqui tem quase 50 anos. Imagina quantas pessoas já frequentaram aqui esses bancos, já passaram por aqui, mas ouviram, se empolgaram, se batizaram, até exerceram o ministério. Mas hoje não estão mais ativos em uma igreja ou servindo ao Senhor. Por quê? Porque era superficial. Não tinha raiz. Aí você pode perguntar, mas só tem raiz quem ficou aqui no Parque América? Claro que não. Eu estou falando não da igreja onde você frequenta, mas do que você faz dentro do reino de Deus. Não importa se é aqui ou se é em outro lugar. O importante é você estar dentro da vontade de Deus. Seja aonde for. Pode ser aqui, pode ser na China ou pode ser no Zimbábue. Se você estiver dentro da vontade de Deus, isso é o que importa. Não importa o local que você está, a igreja que você está. Importa estar cumprindo o propósito de Deus, que Deus estabeleceu para a sua vida. Tem pessoas que estão aqui cumprindo o propósito neste lugar há muitos e muitos anos. Tem outros que foram para outros lugares e não tem problema, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que entraram no reino de Deus de uma maneira superficial, ficaram 1 ano, meses, 2 anos, 3 anos, até 10 anos, 15 anos e de repente saíram. De alguma forma era superficial. E a palavra de Deus já nem faz mais sentido para essas pessoas. O que é isso? Construir uma casa na areia. Então, o segundo conselho para você, o primeiro é ouça e compreenda, se preocupe com isso. O segundo é para você trabalhar nisso e pensar,
né, durante esses próximos dias. Aquilo que você ouviu e compreendeu, colocar em prática. Não sejamos superficiais. Que nós não estejamos aqui apenas, eu vou ali na igreja do Parque América, no culto das 18, porque eu não tenho mais nada para fazer, né? Não passa mais nada essa hora na televisão, então eu vou lá na igreja. Não, não venha só por isso, não. Venha realmente porque você tem um compromisso e você quer crescer. Este é sempre o nosso objetivo aqui. Amém? Eu vou lá porque eu preciso agradar o pastor Disseu. Não, meu irmão. Se o seu objetivo é só agradar o pastor Disseu, puxa vida, é muito pouco. Ele pode até ficar feliz com você, que você veio aqui na igreja, mas se o seu objetivo é só esse, não, eu vou lá porque o pastor Disseu precisa me ver para saber que eu ainda sou crente. Não. Você precisa ter um objetivo maior na sua vida do que só agradar o seu pastor. O seu objetivo tem que ser parecido com Jesus e com ele também. Porque se você for parecido com ele, você automaticamente também vai ser parecido com Jesus. Porque ele é parecido com Jesus. Se você for parecido com o pastor Francisco, você vai se parecer com Jesus, porque ele está lutando para se parecer com Jesus. Se você for parecido ali com a irmã Maria, você vai ficando cada vez mais parecido com Jesus, porque ela está lutando para ser parecida com Jesus. Se você for parecido com a irmã Zita, você vai ficar parecido com Jesus, porque ela está trabalhando para ficar cada vez mais parecida com Jesus. Esse tem que ser o nosso objetivo aqui. Não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. É isso que o texto está falando. Então, primeiro, ouvir e compreender. Amém? Segundo, praticar. Para que você não seja como aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. Lembra da história dos... Eu acho que eu não preciso contar para você. Acho que está mais claro essa parábola de Jesus do que a história dos 3 porquinhos, né? Que tinha a casa de papelão, a casa de palha, madeira e de pedra. É parecido. Mas Jesus contou primeiro e a dele é mais interessante. Então, meu irmão, pratique a palavra. Não seja um ouvinte apenas superficial, mas vamos praticar. E por último, queria que você abrisse lá em Marcos 2. Este é um conselho maravilhoso. Todos são, né? Porque todos são da palavra de Deus. Marcos 2. Enquanto você abre, eu vou te relembrando. Primeiro, ouvir e compreender, para que você e eu sejamos como uma terra boa. O segundo, praticar aquilo que nós temos ouvido e compreendido, para que nós possamos ser homens e mulheres sábios, que edificam a sua casa ou a sua estrutura sobre a rocha. Se você tiver qualquer dúvida, o nome dessa rocha é Jesus. Ele é a base e a fundação de toda a nossa vida e toda a nossa construção. Amém? Muito bom. Marcos 2, o subtítulo aqui da minha Bíblia diz o paralítico de Cafarnaum. Diz assim: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Agora não é uma parábola, tá? Agora é uma história verídica. E soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Quem anunciava a palavra? Jesus. E vieram ter com eles, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse:
Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, versículo 10, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomando o teu leito, o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Nós olhamos para essa história aqui, não é uma parábola, como eu disse, mas olhamos para este milagre de Jesus, mais um, e ficamos admirados com a cura, com aquilo que Jesus fez, e eu tenho certeza que você, na sua mente, e eu também, puxa vida, né? Queremos ver isso acontecendo nos nossos dias. E é muito bom, eu acredito, ser o instrumento da cura como Jesus foi. Jesus era a própria cura, né? Ele tinha o dom da cura. E a Bíblia diz que nós podemos ter também nos dias de hoje. Você crê nisso? Está escrito. Acontece que às vezes nós ficamos tão preocupados em sermos o agente da ação ali, que nós nos desviamos das oportunidades que temos em sermos o agente que promove a situação da cura ou da ação. Aqui nós vemos, Jesus chegou a Bíblia diz, né? Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Entendendo esse texto, ou lendo aqui, o meu entendimento é que Jesus estava na casa dele. Soube-se que estava em casa. Então ele estava numa casa que já era comum ele estar ali. E veio tanta gente que, para a gente poder compreender aqui, é como se estivesse tudo cheio, tudo tomado de lugar. Você imagina uma casa, que não deve ser uma casa enorme, mas vamos fazer de conta que é um galpão desse tamanho. Está tão cheio que as portas estão tomadas na frente e atrás. Se tinha janelas, janelas estão tomadas. Não tem como entrar mais ninguém, de tão abarrotado que estava aquele lugar. Não tinha como. Mas lá fora, 4 homens tinham junto deles um paralítico. E eles sabiam que eles precisavam levar aquele paralítico até Jesus, para Jesus operar a cura. Os caras tiveram a seguinte ideia: vamos subir pelo telhado, vamos fazer um buraco e vamos descer o paralítico para fazer ele chegar até Jesus. Irmãos, olha que criatividade. Você pode pensar assim, mas isso é óbvio. Será que é óbvio? Você já chegou em algum lugar querendo entrar num banco, em qualquer lugar que você já chegou e estava lotado e você foi por cima? Nos dias de hoje, não, porque não dá, impossível, né? Você já logo pensa, bom, se não dá para entrar pela frente, não vou. Quem aqui já tomou trem? Tentou entrar na estação de manhã, lotada, que não tem jeito de você entrar ali. Irmãos, eu já cheguei naquela estação de Santo Amaro, para pegar o trem de tarde para vir para cá. Né? Quando você pega a Lilás e vem ali, desce e vai para pegar aqui o trem para o Grajaú. Você não precisa andar. A massa te leva. Não é assim? É. Aí o que você vai fazer numa situação daquela ali? Vou por cima. Nem vem pensa assim. Você só tem 2 saídas. Ou você não entra naquele burburinho de pessoas, ou você entra. Se você entrou, você não sai mais. Pode ficar tranquilo, você vai chegar dentro do trem. A turma leva você. De alguma forma você entra no trem. E de alguma forma o trem chega até o Grajaú e você consegue descer. Talvez. Né? Agora ele vai mais à frente. Se você bobear, você não desce. Por quê? Porque onde tem muita gente é tumulto mesmo. E aqui ele está falando. Jesus estava ali, a turma aglomerava.
Ele fala que não dava para chegar perto. Mas aí aqueles homens pensaram, como fazer o paralítico chegar até Jesus? Às vezes, e eu quero que você foque, não na cura aqui, não no paralítico, mas na atitude desses homens. Nós estamos na igreja, nós estamos servindo ao reino de Deus, não estamos? Você está aqui servindo ao reino ou não? Amém, que bom. Nós fazemos parte do reino de Deus. Esse é o nosso objetivo, servir ao reino de Deus. E às vezes, você não é a pessoa que vai trazer a palavra aqui para o crescimento dos outros. Às vezes você não é um discipulador, às vezes você não tem o dom do evangelismo, às vezes você não tem o dom da cura, às vezes você, enfim. E você fica frustrado, puxa, eu não posso fazer nada. Irmão, se nós nos colocarmos como instrumentos no reino para conduzir pessoas a Jesus, o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos mostrar muitas oportunidades de conduzirmos as pessoas. Vai vir sobre você uma criatividade excelente. Sabe quando a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente? Você lembra desse texto? A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Eu digo para você, o Espírito Santo está dentro de você. É isso que a Bíblia diz. E o Espírito Santo é Deus, portanto, ele é excelente. Eu e você não. Nós não somos tão excelentes assim. Mas o Espírito Santo que habita em nós, a Bíblia diz, ele é excelente, porque ele é Deus. Ele, se você se dispuser, e eu também, Senhor, eu quero ser um instrumento para conduzir pessoas para o reino de Deus. Usa as minhas mãos, usa o meu carro, usa os meus olhos, usa a minha casa, usa o meu trabalho, usa o que o Senhor quiser usar. Eu lhe digo, Deus vai lhe dar uma capacidade que você nem imagina para ajudar pessoas a chegar no reino de Deus. Aí você fala, mas eu não sei nem falar. Irmãos, esses 4 homens, eles precisaram falar alguma coisa? Não. Eles precisaram ter força, subir na casa, conseguir subir um homem de... Aí você fala assim, mas o homem é leve. Leve? Pegue um homem dependente para tentar levantar ele. Alguém já tentou? Se quiser, dá tempo ainda. O pastor Geraldo não foi embora. Vai embora amanhã. Vá lá na casa da minha mãe. Tente pegar o pastor Geraldo no colo, para você ver se você aguenta. Você não aguenta nem com a perna dele. Porque uma pessoa imóvel, ela está pesada. Esse pessoal aqui teve que fazer muito esforço. Acontece que às vezes nós queremos trabalhar para o reino, mas não queremos nos esforçar. Nós queremos as coisas fáceis. E não, trabalhar no reino dá trabalho. Trabalhar para o reino tem que abrir mão de algumas coisas, tem que abrir mão de algumas horas de lazer, talvez. Trabalhar para o reino tem que renunciar a alguns prazeres. Alguns passeios, mas é importante. Estes homens, eles tiveram que levantar alguém para cima de uma casa, levar essa pessoa para o meio da casa, destelhar a casa, com todo cuidado para aquilo não despencar tudo. Aí eles tiveram que de alguma forma baixar aquele cabra até Jesus e depois tapar o buraco. Eles não podiam simplesmente deixar ali do jeito que eles bagunçaram. Então, o meu terceiro conselho para você hoje, com base na palavra de Deus, se coloque mais à disposição do reino para conduzir pessoas a Jesus. Aí você fala assim, mas eu quero do meu jeito. Não, meu irmão. Queira
do jeito que Deus quer que você queira. Queira fazer do jeito que o Espírito Santo quiser que você faça. Aí você fala, mas como que eu posso perguntar ou orar para Ele? Ore, fala, Senhor, eu quero ser usado, mas eu quero ser usado não do meu jeito, eu quero ser usado do jeito que o Senhor quer que eu seja usado. De repente, você vai ser usado de uma maneira que não é aquela, mas puxa, eu queria estar em evidência, eu queria ser aquele que põe a mão na cabeça e fala, seja curado, eu queria ser aquele que dá o comando. Não, meu irmão, não importa, importa que Jesus cresça, importa que as pessoas cheguem no reino, importa que as pessoas conheçam a palavra, não importa que você fez ou que você deixou de fazer. Sabe, a gente já contou isso aqui algumas vezes, até o próprio pastor Disseu já contou, mas tem um tio meu que ele foi o agente de chegar e falar, pastor, eu tenho um irmão que ele precisa ouvir a palavra de Deus. Aí ele chegou naquele irmão, que era o meu pai, e falou, João, eu tenho um pastor que sabe falar da palavra de Deus. Eu queria que ele fosse falar com você. Então ele só foi alguém que uniu os dois. E olha que coisa maravilhosa. Talvez você está aqui hoje porque alguém chegou e fez uma conexão. Trouxe uma pessoa que sabia falar e apresentou a você. Trouxe você aqui na igreja e você ouviu uma palavra. Não importa que a palavra saiu da sua boca, importa que você é um agente. Às vezes a gente fica preocupada, mas eu quero saber quem são os meus filhos na fé. Meu irmão, nós somos tudo filho de Deus. E nós estamos aqui para expandir o reino, para propagar o reino. A Bíblia diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Não importa se você falou, se você fez, importa como você é dentro deste reino, que tipo de instrumento você tem sido. Porque importa que um dia você chegue diante dele e ele olhe para mim, para você e fala, servo bom e fiel. Aí você fala assim, mas o que eu fiz? Aí ele vai falar, você proporcionou isso, você ajudou uma pessoa a chegar aqui, você ajudou uma pessoa a ouvir essa palavra, você deu um folheto, você deu uma carona, você pegou alguém que estava precisando e levou, e ele através da sua vida viu Jesus em você. Não importa. Às vezes, a sua ação de gentileza no lugar onde você está todos os dias demonstra Jesus. Às vezes a sua ação de ser gentil com as pessoas, aonde todo mundo não é gentil, mostra a diferença que Jesus faz na sua vida. E é isso que vale. Então não fique preocupado se você não é eloquente, se você não é cantor, se você não é um orador maravilhoso. Não. Se preocupe em estar dentro da vontade de Deus, aonde você puder estar. Se preocupe em, este ano, colocar isso como objetivo da sua vida. Nós falamos de 3 aqui. Então, que fique fixado na sua mente. Ouvir e compreender. Praticar aquilo que você ouviu e compreender. E ser um agente para promover o reino de Deus. Seja qual for a ação, não importa. Se você e eu nos colocarmos disponíveis nas mãos de Deus para sermos agentes deste reino, Deus vai nos usar. Deus pode usar o seu carro, pode usar a sua casa, pode usar os seus recursos, pode usar a sua mão, pode usar a sua mente, pode usar a sua boca, Ele pode usar o que Ele quiser. É só eu e você nos colocarmos à disposição dEle como vaso e nós seremos muito bem usados. Porque a Bíblia diz que Ele é um oleiro. Ele pega o vaso e Ele trabalha no vaso do jeito que Ele quer.
Então, se eu e você nos colocarmos à disposição dele, como vaso, ele vai fazer o melhor trabalho possível. Às vezes, nós ficamos preocupados em, Senhor, eu quero estar ali porque eu acho que ali é melhor. Mas é ele quem sabe onde é o melhor. É ele quem sabe, é o Espírito Santo que está dentro de você. Ele sabe aonde é a melhor posição para você estar. Ele sabe a hora certa de você falar e a hora certa de ficar quieto. Ele sabe a hora de você avançar e a hora de recuar. Ele, assim como esses homens, foram usados. E você lê a história e, puxa vida, não tem nem o nome deles. Não tem nem o nome deles. Mas se não fosse eles, não teria a cura desse paralítico. Não é? Que coisa boa é você saber e um dia você estar diante de Deus e Deus falar assim, olha, você teve esse fulano aqui que pregou e tantas mil almas se converteram. Talvez você não seja esse e eu também. Mas nós podemos ser aquele que deu uma carona e alguém foi levado a algum lugar e conheceu Jesus, e essa pessoa fez uma obra maravilhosa. E você foi um instrumento. Imagine você estando lá diante de Deus e ele falar, servo bom, servo fiel, e você falar, Senhor, mas o que eu fiz? Falar, você ficou disponível. Quando eu precisei, o reino precisou, você fez isso, você fez aquilo, você deu testemunho, você levou uma pessoa de um lugar ao outro, você deu um bom testemunho, você era parecido com Jesus. É isso que vale. E eu espero que você coloque como objetivo, se não para esse ano, para a sua vida toda, ser um instrumento nas mãos de Deus. Nós estamos aqui com o objetivo de promover o reino. Diga promover o reino. O seu objetivo não é promover a Igreja Batista do Parque América, não. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui. Glória a Deus, servimos aqui e com todo carinho. É uma bênção estar aqui neste lugar. Mas nós estamos aqui para promover o reino. Essa é a nossa função. Este é o nosso objetivo. Amém? Vamos orar? Fique em pé, por favor. E que você ore com base nesses três conselhos que nós falamos. Ouvir e compreender, colocar em prática e estar disponível para ser um agente promotor do reino aonde Deus quiser que estejamos. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa noite que o Senhor preparou para estarmos aqui. Hoje é o primeiro domingo do ano de 2024 e nós estamos diante de Ti. Já tivemos um culto pela manhã e foi uma bênção, fomos ensinados, fomos abençoados aqui pela palavra e agora mais uma vez estamos aqui nesta noite. Senhor, nós temos o ano todo para colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido neste lugar. Nós não queremos ser como ouvintes esquecidos, mas de acordo com o que a Tua palavra diz, nós queremos ser praticantes, fazedores da obra. Que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo que habita em nós possa nos ajudar todos os dias, a sermos cada vez mais parecidos contigo. Nós te pedimos nesta noite que nós possamos ser como uma terra boa, nós possamos ser como aquelas pessoas que ouvem e compreendem aquilo que está sendo ministrado, aquilo que a Tua palavra diz, aquilo que nós lemos, porque se nós ouvirmos e compreendermos, segundo a Tua palavra, nós vamos dar fruto, nós vamos crescer, vamos amadurecer e vamos ser parecidos contigo. Senhor, além disso, nós te pedimos que nós possamos colocar em prática aquilo que nós temos ouvido aqui, aquilo que nós temos recebido da Tua palavra, que não seja apenas um monte de informações dentro de nós, dentro da nossa mente e do nosso coração, mas que seja uma prática diária, para que isso possa fazer sentido e nós estejamos edificando a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha, que não seja um tempo superficial este nosso período em que estamos servindo ao Senhor, mas que seja
um período com muitas raízes, muito sólidos sobre a rocha que é Jesus. E por último, Senhor, nós te pedimos, nos ajude a nos posicionar como agentes de transformação, agentes de promoção do teu reino. Assim como aqueles 4 homens que se preocuparam em como levar aquele paralítico para ser curado pelo Senhor. Nós queremos estar preocupados. Como nós podemos levar as pessoas? Como nós podemos promover o reino? Como nós podemos ajudar as pessoas que precisam conhecer o Senhor e conhecer o seu reino? É isso que nós te pedimos nesta noite como igreja. Em nome de Jesus e amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Graça e paz.